Eu estava falando de roubo eleitoral, né? Porque, veja uma coisa interessante. O programa de hoje, aliás, pausa. Clique aí no botãozinho do like, vai. Nós temos 22 mil pessoas assistindo, mas a maioria não curtiu o vídeo. E veja se você está inscrito também, porque o que acontece é o seguinte: tem 40% das pessoas que assistem os nossos vídeos que não estão inscritos. Então veja se você está inscrito no canal Paulo Figueiredo Show, no canal Fio Diário e no canal da TV Flórida. Mas eu estava aqui falando, expondo no programa de hoje essa diferença da postura do governo Biden e do governo Trump. Né? Evidentemente, meu foco foi, sobretudo, na parte da liberdade de expressão, não somente nos Estados Unidos, mas também globalmente. Mas há algumas coisas da administração Biden que valem ser citadas e que explicitam ainda mais essa diferença entre Joe Biden e Donald Trump. Quem assistiu os programas aqui da semana retrasada vai lembrar que eu trouxe o caso que estava sendo exposto pelo Kash Patel, o atual diretor do FBI do Trump, acerca de interferência chinesa nas eleições americanas, com todo aquele esquema de carteiras de motoristas falsas que permitiram que agentes do Partido Comunista Chinês votassem ilegalmente em favor do Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020, que o Joe Biden acabou levando. Vejam, não é o Paulo Figueiredo maluco, não é o Alan dos Santos, não é o Alex Jones, não, é o FBI mostrando que havia uma investigação sobre isso, que achou documentos, milhares, dezenas de milhares de carteiras de motoristas falsas em 2020. E eu volto a dizer, a diferença que deu ao Biden em determinados estados chaves, como a Geórgia ou o Arizona, foi de cerca de 10 mil votos, menos de 11 mil votos. Pois bem, daí veio o que o FBI está descobrindo agora, que é por que, caceta, essa história nunca veio ao público antes. E o motivo pelo qual o FBI tinha bloqueado a investigação sobre essas alegações é porque eles descobriram que colocaria o então diretor do FBI, Christopher Wray, o diretor do FBI do Joe Biden, em maus lençóis. Isso porque, em 24 de setembro de 2020, o Christopher Wray disse, sob juramento, em uma audiência no Senado dos Estados Unidos, que não havia visto nenhuma fraude generalizada por correio. E se tivesse visto, seria algo que seria investigado séria e agressivamente. E a imprensa do mundo inteiro passou a chamar esse negócio de The Big Lie, a grande mentira, de que teria havido fraude nas eleições de 2020. Eu me lembro que eu na Jovem Pan falava sobre isso, e aí as pessoas... Que teoria! O Paulo acredita em cada teoria da conspiração. O que o Kash Patel, o atual diretor do FBI, mostrou é que essa era a grande mentira. Que o Christopher Wray, de fato, tinha conhecimento sobre essa fraude generalizada promovida pelo maior inimigo dos Estados Unidos, a China, e ele escolheu mentir ao Senado. Ou seja, o FBI barrou a investigação porque ela incriminaria o então diretor da agência. Lembrando, e aqui entre nós, tá? Eu estou citando uma reportagem do The New York Post, o jornal mais antigo dos Estados Unidos. Eu não estou aqui tirando isso do meu fiofó. E lembrem-se, mentir aqui nos Estados Unidos para o Congresso, sob juramento, é crime de perjúrio, penas altas de prisão, multa e o cacete. Então vejam o nível em que chegou o aparato estatal do governo Joe Biden. Os caras descobriram que uma nação estrangeira tinha interferido nas eleições, que elegeram o Biden, ou levaram o Biden ao poder, e sabendo disso, o diretor do FBI, que devia investigar o caso, não somente barrou a investigação, mas mentiu ao dizer que não tinha conhecimento dos fatos, e ficou por isso mesmo. Meu amigo, isso não é uma teoria da conspiração. Isso é uma conspiração, porra! O que é isso se não uma conspiração? O que é isso se não uma conspiração? Agora, no Brasil, a gente não pode nem conversar sobre esse assunto. Não pode nem conversar. Você não pode falar sobre o relatório das Forças Armadas, não pode... O relatório do argentino, assim, o relatório que já foi provado falso. Provado por quem? Aonde não chegou para mim a prova? Me diz. O que é provado falso? É o Alexandre ter dito que o relatório era falso?
Ora, nos Estados Unidos, o diretor do FBI, que tem bem mais credibilidade do que o Alexandre, também disse que não tinha fraude, e sabendo que tinha mentiu. Quem me garante que não há conspiração no Brasil também? Isso não. Aí eu sou acusado de promover desinformação. Ora, a desinformação que estava sendo promovida aí, é isso que a União Europeia não quer que publique, é isso que as redes sociais não deixaram publicar em 2020 por pressão do Estado profundo, do Deep State, é isso que a partir de agora você não vai poder discutir no Brasil com o Marco Civil da internet, nem em rede social, nem quem está fora. Agora, vocês imaginem se o Trump não tivesse vencido as eleições no ano passado. A gente nunca sequer saberia que essas coisas ocorreram. Ninguém ia saber que a China interferiu nas eleições americanas. Ninguém ia saber que os Estados Unidos eram os financiadores do complexo industrial da censura, inclusive no Brasil. A gente só sabe dessas coisas porque o Trump venceu e porque o Trump botou gente como Kash Patel para investigar. Vocês entendem por que tanto trabalho para não eleger o Trump a ponto de tentar assassiná-lo? Vocês entendem por que tanta dificuldade em permitir que o Bolsonaro sequer respire? Eu pergunto para você de verdade, você acha que o Tarcísio vai abrir uma investigação sobre o que ocorreu nas eleições de 2022 no Brasil? Porra, dá vontade de dizer que eu daria o toba em rede nacional se isso acontecesse. Não vou fazer porque coisas impossíveis acontecem. O cara que estava dizendo que se o Flamengo... Tem um vídeo do cara que está dizendo que se o Flamengo passasse do Bayern... Esse cara ficou numa situação ruim. Às vezes o improvável acontece. Mas eu acho extremamente improvável. Não, me diga você acha que o Tarcísio... Responda você no chat agora, ou no comentário. Você acha que o Tarcísio presidente vai investigar o que de fato aconteceu nas eleições de 2022? Vai nos dar uma resposta sobre o relatório das Forças Armadas? Vai avaliar o relatório do argentino? Vai verificar se houve algum conluio no TSE? Vai investigar o radiolão? E você pode falar, não, o Bolsonaro também eu acho que não vai. É possível. Torçamos para que o Bolsonaro 2.0 seja melhor do que o Bolsonaro 1.0, mais corajoso de correr atrás e de esmagar e de desvendar os seus inimigos. Porque agora esse esquema ficou mais difícil de acontecer nos Estados Unidos. Falando em Trump e em eleições, agora eu quero ir para as eleições de 2024, falando de um episódio que ficou muito famoso durante as eleições americanas no ano passado, que existe uma emissora aqui nos Estados Unidos, que é a CBS. A CBS, eu acho que é a maior emissora de televisão aberta dos Estados Unidos. Ela, se você é meu aluno na Mostra do Jornalismo ou no Fim da América, você vai lembrar do Walter Cronkite, né, do CBS Evening News, que foi o programa que inspirou o Jornal Nacional no Brasil. Eles também têm um programa que tem uma grande inspiração no Fantástico. É um programa que se chama 60 Minutes, 60 minutos, que tem um foco, na verdade, um pouco mais em entrevista, e tem uma por volta de 60 minutos. E nesse programa, o entrevistador e o entrevistado sentam dos lados opostos no set, e a entrevista é feita de olho a olho. É um modelo bem famoso aqui nos Estados Unidos. Né? Para vocês terem uma ideia, esse programa está na televisão americana há mais de 60 anos, ou quase 60 anos. Então, qual é o problema? O problema é que a CBS, meio que a Rede Globo americana, podemos chamar assim, fez uma entrevista com a Kamala Harris no ano passado, durante o período eleitoral. E na entrevista, ela teve uma performance terrível. Ela foi muito mal mesmo, como sempre. Nessa altura, você sabe que a Kamala Harris é retardada. Ela é efetivamente retardada, tecnicamente, descritivamente retardada, no sentido de que ela tem um retardo, ela tem um atraso mental. Mais ou menos como a Dilma Rousseff. Ninguém hoje tem dúvida de que a Dilma Rousseff é retardada. E aí, o que os caras da CBS fizeram? Ora, se a nossa candidata é retardada, em vez de expor ao público que ela é retardada, eles editaram a entrevista para parecer que ela não é tão retardada. Ainda é retardada, mas não é tão retardada assim. Para salvar a imagem da candidata. E é isso mesmo. Você não está ouvindo uma coisa diferente. Um programa jornalístico editou uma entrevista com uma candidata à presidência para fazer parecer que ela foi melhor do que ela realmente foi. E aí a gente teve o vazamento da verdadeira entrevista da Kamala Harris, das informações a respeito disso, que foram um desastre. E o Trump, de posse disso, decidiu processar a CBS, alegando que a emissora teve um papel partidário e agiu de maneira ilegal durante o período eleitoral. E valeu a pena. Hoje saiu a notícia de que a Paramount concordou com um acordo de 16 milhões de dólares
algo como 80, 90 milhões de reais, 100 milhões de reais, no processo de Trump contra a CBS. Não só eles fizeram um acordo para não terem que enfrentar um processo ainda maior e perder mais dinheiro, como também concordaram em divulgar a verdadeira entrevista, as transcrições das entrevistas que os candidatos presidenciais deram ao programa daqui para frente, eliminando então a possibilidade que isso ocorra novamente. Melhor do que o dinheiro é que daqui para frente isso não será mais possível. E aí eu faço um paralelo com a Globo, ou o William Bonner entrevistando o Bolsonaro e depois o Lula no Jornal Nacional. Naquela ocasião, vieram vários rumores e algumas pessoas de dentro da Globo me confirmaram de que o Lula teria recebido perguntas da entrevista de antemão. Eu nunca tive como confirmar se era verdade ou não, mas pessoas de alto escalão da Globo me disseram isso. No final das contas, o importante não é isso. O importante é, entendam, a esquerda vive de maquiar os seus candidatos, enganando o público para fazer parecer que eles não são, ou melhor, que eles são algo que eles não são. E eu digo isso porque tem muita gente até hoje que diz: ah, o Lula não é o mesmo Lula que era em 2002 ou em 2010. E eu falo: pequeno gafanhoto, claro que é o mesmo Lula. Talvez ele esteja um pouco menos comportado, mas é exatamente o mesmo Lula. A diferença é que naquela época o Lula era o que a Globo, o que a Band, o que o SBT editavam para você em casa. Hoje, com as redes sociais, isso não adianta mais. A mídia tradicional perdeu essa capacidade. E é exatamente isso que eles querem, regulando as redes sociais, como fez o STF no caso do Marco Civil. Repararam a festa que foi na Rede Globo? O que esses caras tentam é fazer com que a Kamala Harris passe pelo mesmo processo que eles tiveram sucesso de fazer até com o Biden. O que eles fizeram com o Lula foi editar o candidato para que ele fique de acordo com um personagem construído pela velha mídia. Mas aí vem as redes sociais e destroem isso, como destruíram a Kamala Harris, onde as edições vazaram nas redes sociais. E isso jamais teria acontecido se não houvesse rede social. Da mesma forma que todas as gafes do Biden viralizaram nas redes sociais, e o mundo viu que ele estava senil, enquanto a mídia defendia que ele estava bem. E assim tem sido com as gafes do Lula. Ora, como foi que nós tivemos acesso às fotos do Alckmin cercado de terroristas no Irã, ou o Lula cercado de ditador na Rússia, ou as suas falas? Nós hoje temos acesso aos fatos. E é por isso que para esses caras é tão nojento regular as redes sociais. E é por isso que eles estão desesperados com o que o Trump vem fazendo nos Estados Unidos.